Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Iniciamos a 7ª meditação. Aquela meditação que dá continuidade ao encontro de Jesus com Pedro à beira do mar da Galileia. No final do seu Evangelho, São João nos conta que, após o diálogo de Jesus com Pedro, que meditamos na última das meditações, na anterior, depois desse diálogo, os dois continuaram caminhando pela margem do lago, conversando os dois, Jesus e Pedro. Num dado momento, inesperadamente, o Senhor parou e fitou Pedro nos olhos. Antecipando a perspectiva do futuro, disse-lhe: em verdade te digo, quando eras mais jovem, cingias-te e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, comenta São João, indicava o gênero de morte com que ele havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Repara que não diz o gênero de morte que haveria de sofrer. Pedro foi crucificado, mas com o qual haveria de dar glória a Deus. Assim foi, durante a perseguição do imperador Nero, Pedro foi preso em Roma pelo crime de ser cristão e, amarrado como um bandido, foi levado ao patíbulo onde o crucificaram. O apóstolo, cheio de fortaleza que o Espírito Santo lhe infundiu, padeceu e morreu serenamente. E, segundo a tradição, teve o detalhe delicado de pedir que o crucificassem de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de se comparar com o seu Senhor Jesus. Nessa conversa de Cristo com Pedro, há uma primeira mensagem. Uma primeira mensagem que consiste no modo como Jesus fala da morte. Outra mensagem que é a alusão serena que faz ao martírio. Detenhamos-nos um pouco em ambas mensagens. Desde já é importante perceber que Jesus fala da morte e da dor com tanta naturalidade que é evidente que não acha que nenhuma das duas seja uma coisa terrível, uma grande desgraça, um desespero. Isso faz pensar. Primeiro, mensagem sobre a morte. A própria naturalidade. Naturalidade séria e grave, mas serena, com que Jesus fala, com que revela que para o Senhor a morte não é nem a destruição, nem o fim de tudo. Ele mesmo havia dito que morrer é passar para a casa do Pai. Quer dizer que a vida nesta terra é apenas um caminho. Uma bela missão a ser cumprida aqui. Um caminho que depois, após encontrar o amor de Deus, avançamos para o amor definitivo, o céu, que é a plena união com Deus e o convívio eterno com os amigos de Deus. Este é o verdadeiro fim do homem. É uma verdade que Pedro, sob a luz da fé e com a graça do Espírito Santo, sem a qual é impossível entender estas coisas, compreendeu muito bem como se reflete nesse trecho da sua primeira carta. A primeira carta de São Pedro, no capítulo 1. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança.
para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. E na sua segunda carta, São Pedro escreveu: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O triunfo, a realização autêntica da vida é a salvação eterna. É amar, ser santo, é ir para o céu. Jesus dizia: que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Sem olhar para a vida eterna, todas as grandezas e conquistas deste mundo não são senão pó dispersado por um vento que passa. Mais ainda, uma vida carregada de realizações, mas virada de costas para Deus, é como um navio ricamente equipado, que navega com cargas valiosíssimas, mas não tem destino, não chegará a porto algum. Seu destino consiste em girar no redemoinho e afundar no abismo. A segunda mensagem de que falávamos é a paz com que Jesus fala da dor, do futuro martírio de Pedro, como de um bem, considerando como um modo de dar glória a Deus. O próprio Pedro chegará a ver o sofrimento, com a força da fé e do amor, como um verdadeiro tesouro. Há aqueles cristãos do século I perseguidos de morte pelo imperador. Muitos foram queimados vivos como tochas na perseguição de Nero para iluminar macabramente a cidade de Roma. A esses primeiros cristãos escrevi-lhes dizendo que seus padecimentos é a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível. E exortava-os deste modo: alegrai-vos de ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Este Jesus dizia-lhes: vós o amais, sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Ao meditar nesta fé dos que conheceram Cristo, causa-nos imensa pena aqueles que são incapazes de entender a grandeza do fim sobrenatural eterno da nossa vida, que é Deus, que é o amor que dá sentido a tudo, que é o que nós chamamos o céu. E, infelizmente, vêm exclusivamente atrás do prazer, da ambição e da vaidade. E são então como balões ocos, furados, que a morte vai queimar. Só a alma iluminada pela luz do Espírito Santo pode compreender o paradoxo, incompreensível para um materialista, de que amar a cruz de Cristo e do cristão, é o segredo para se ser feliz não só no céu, mas já antes na terra. Este, porém, é o tema profundo que agora ultrapassa a nossa reflexão e pode ser meditado em exposições mais amplas. A última série que nós gravamos, eu digo, e colaborador técnico, gravamos antes desta da ressurreição, foi na Quaresma e Semana Santa, baseada no meu livro A Sabedoria da Cruz, em que se fala disso, do que é a cruz para um cristão que tem fé e que tem amor. Mas agora passemos à parte final do diálogo entre Cristo e Pedro que estamos meditando. Depois das palavras sobre o futuro de Pedro, houve mais um diálogo interessantíssimo. O apóstolo Pedro, diz o Evangelho, voltando-se para trás, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, que é João, o narrador destas coisas no seu Evangelho. Vendo, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e este, que será dele?
Jesus não quis satisfazer-lhe a curiosidade e respondeu-lhe de um modo aparentemente seco: que te importa a ti? Tu segue-me. Digo que aparentemente seco porque entre Pedro e Jesus havia uma confiança tão grande e afetuosa que é difícil para nós calibrar. Podemos, contudo, imaginar Nosso Senhor com um sorriso meio brincalhão, dizendo a Pedro algo assim: estamos falando agora da tua vida, da tua missão e da tua entrada no céu, não da vida dos outros. Cada filho de Deus tem a sua tarefa, a sua vocação própria. Deixa João tranquilo. É claro que também tem uma missão reservada para ele, e não é nada pequena. De fato, João viveu até cerca dos 100 anos de idade, cuidou de Nossa Senhora, difundiu a fé entre milhares de pessoas, escreveu o 4º Evangelho e 3 epístolas, que fazem parte da Bíblia, nada menos. Mas o que interessa, diria Jesus, é que tu, Pedro, cumpras a tua missão pessoal. Por isso, lhe falou: tu segue-me. Com certeza essas palavras, tu segue-me, provocaram um sobressalto no coração de Pedro. Foi com esses mesmos termos que Jesus o chamou 3 anos antes, à beira do mesmo lago onde agora estavam, para que se tornasse seu apóstolo. Tu segue-me. O coração de Pedro deve ter acelerado. As lembranças do dia da vocação devem ter-lhe voltado à memória, rodando com a nitidez de um filme colorido. Na realidade, havia uma correspondência significativa, querida por Cristo, entre aquele dia remoto do primeiro chamado e esse dia do diálogo com a ressurreição, com o ressuscitado. No dia da vocação, Jesus, antes de comunicar-lhe a chamada, fez o prodígio da primeira pesca milagrosa, que São Lucas descreve no capítulo 5 do seu Evangelho. Naquele dia longínquo, após o milagre, Pedro se havia jogado aos pés do Senhor e o Senhor lhe tinha dito: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Era uma definição simbólica da vocação do apóstolo e é também uma definição da missão apostólica de todo cristão. Jesus também a nós nos diz: vinde a mim e eu farei de vós pescadores de homens. Pessoas que aproximam os outros de Deus. A Igreja nos ensina que todos os batizados temos uma vocação divina e uma missão a realizar no mundo. Deus chama-nos todos a sermos pescadores de homens. Não podemos ficar pensando apenas na nossa santificação, na nossa salvação. Não é cristão encerrar-se como num quarto trancado à chave, nas preocupações e sonhos pessoais. Estamos chamados por Deus a envolver afetuosamente os outros, respeitando-lhes sempre a liberdade, nas redes da nossa caridade, do nosso amor fraterno, desse amor que deseja para todos o maior bem, isto é, trazê-los para junto de Cristo, tal como os apóstolos puseram aos pés de Jesus aqueles 153 peixes grandes. Peixes que o próprio Jesus já havia feito questão de que simbolizassem as almas. Farei de vós pescadores de homens. Perguntemos-nos à vista disso quantos parentes, amigos, colegas, conhecidos já levamos nós aos pés de Cristo. A alegria de se encontrarem com o olhar de Cristo, com a palavra de Cristo, com o coração de Cristo. A felicidade de descobrirem junto de Jesus o amor que não acaba e que dá sentido à vida. O mar da Galileia, para nós, é o mundo. E um Pedro recente, o sucessor de Pedro, São João Paulo II, na passagem para o novo milênio, deu-nos como lema as mesmas palavras com que Jesus mandou Pedro pescar no dia da vocação. Duc in altum, mar adentro. Deus quer que recristianizemos o mundo. Por incrível que pareça, Deus que é tudo e fez tudo, quer contar conosco para estender pelo mundo
os frutos da redenção que Jesus conquistou para nós na cruz ao preço do seu sangue. Ele quer que o reino de Deus também dependa de nós, do nosso exemplo, do nosso empenho em difundir a doutrina cristã, do nosso apostolado pessoal, feito com a palavra compreensiva, com a confidência amiga, com o conselho leal. Mar adentro. Sigamos em frente, com esperança, escreveu São João Paulo II na carta apostólica sobre o novo milênio. Dizia: diante da Igreja abre-se um novo milênio como um vasto oceano onde aventurar-se com a ajuda de Cristo. O mandato missionário introduz-nos no terceiro milênio, convidando-nos a ter o mesmo entusiasmo dos cristãos da primeira hora. Podemos contar com a força do mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes e nos impele hoje, a partir de novo, sustentados pela esperança que não nos deixa confundidos, como diz São Paulo. Cheio de um santo otimismo, o mesmo Papa, no início da sua carta sobre o Santo Rosário, escrevia que o cristianismo, passados 2000 anos, nada perdeu de seu frescor original e sente-se impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer-se ao largo, mar adentro, para reafirmar, melhor, para gritar Cristo ao mundo como Senhor e Salvador, como caminho, verdade e vida, como fim da história humana e ponto para onde tendem os desejos da história e da civilização. Concluímos esta reflexão. A vida tem como meta certamente o céu, mas antes de chegarmos ao céu, é preciso que, apoiados em Deus e com a sua graça, arregacemos as mangas e realizemos muitas coisas na terra. Sobretudo é preciso que ajudemos muitos a terem a alegria de encontrar e amar a Deus, porque Cristo nos deu essa missão no mundo. Ele nos ajuda. Como prometeu, está conosco todos os dias e confia em nós.